Estamos de volta nos canais ESPN, Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, direto de São Joaquim. Vamos então agora à largada segunda-feira pela manhã, dia do feriado. Olha, em novembro, né, você acompanha, né, Largo, que esse ano tem feito frio. Então, já estava bastante frio lá, cara? Bastante para São Joaquim, eu não vou dizer bastante frio, mas para o meu copiloto, Flávio, que vem de Natal... Nossa, inverno, rigoroso. Dormiu com bastante cobertor. Então estava gelado, mas choveu um pouco no sábado e no domingo, aliás, no domingo também, mas amanheceu daí a segunda-feira, todo mundo, né, um pouco na expectativa, né? Que pneu utilizar? Fizemos o deslocamento inicial hoje de manhã, saindo de São Joaquim, de 70 quilômetros. É uma especial muito técnica, com certeza. Serão 188 de trechos de especial, tirando os radares, né? Pelo que eu vi na planilha, pelas orientações do briefing, vai ser uma prova muito dura. Primeiro o clima, a gente já sabia que ia estar friozinho, mas essa neblina surpreendeu hoje. E realmente a expectativa é largar logo para começar a esquentar, usar os primeiros quilômetros aí para poder esquentar e pegar o ritmo do carro. Então, incomoda porque atrapalha na visibilidade, né? Fica essa coisa meio que neblina, meio chuviscando. Mas eu acho que aqui daqui a pouco sai o sol e a gente vai acabar andando a maior parte do trecho com tempo bom, sim. Olha, esse rally tá no clima certo, tá vendo? Alto da montanha, essa neblina, uma garoinha e frio. É a receita certa pro rally das montanhas, que vai ser show, muitas curvas, pedras e trecho sinuoso. Clever Cover. Vamos então agora com a prova com 185 quilômetros e vento. Aí o Maurício, né, que foi o mais rápido no prólogo, Largo, tendo um problema ali no intercom, né, para poder comunicar com o navegador. E acabou isso acontecendo ali na hora da largada. Já não no parque de serviço, nós saímos de São Joaquim, andamos cerca de 80 quilômetros para chegar no ponto de largada e começou a prova. A prova de São Joaquim, todo mundo sabia que ia ser uma prova bastante dura. Eles falam ali em cross country é quando o piso é assim quando o piso está liso. Porque o que tem... a gente vê aí o Jean Largo, né, que estava podendo faturar, liderando o brasileiro na categoria protótipos. O principal adversário dele era o Marco Hermínio, que apareceu Edu Sachs, né, os dois organizam o Rally dos Sertões, até por isso vinham na liderança, perderam a liderança para o Jean, porque as três primeiras etapas dos Sertões contaram para o brasileiro. Mas o Jean vinha muito bem. E o Jean que agora tomou esse dia anunciou uma decisão aí surpreendente. Ele vai para o próximo Dakar, mas volta a correr nas motos. Então a gente até viu o Marlon aí que vai estar competindo, já falou um pouco, vai substituí-lo na equipe nos carros. E uma decisão ousada aí do Jean, achou que não teria chance nos carros, no Dakar, resolveu voltar para as motos. Precisa coragem. E aí, ó, um probleminha ali, dificuldade de navegação. Eles estão em dúvida, o Jean e o Emerson Cavacin, que é o navegador dele, que vai para o Dakar nos carros, mas daí com o Marlon, não com o Jean. Ali um momento de indecisão. Um pouco de indecisão, não estão sabendo se estão na trilha certa. Tinha um lugar um pouco mais difícil de navegação. Então preferiram ir até com calma, né, para ver, até porque de repente, às vezes, como já era um lugar normalmente esburacado, você pega uma trilha velha, de repente pode cair numa erosão maior, num lugar que não tem saída, difícil de manobrar também. Tá aí o Jean Azevedo e o Emerson Cavacin. Eles que correm de... Esse aí era o carro que eu até pilotava 3 anos atrás, uma Mitsubishi L200 EVO. Carro com motor diesel, 4 cilindros, turbo.
desenvolve aí mais de 250 HP. Você viu ali o Roberto, né? Rangers, terceiro colocado então no prólogo, que também tinha chance de disputar o brasileiro na categoria protótipos. Ele que corre com um protótipo vindo de uma Ranger, junto com o Rogério Almeida, lá de Natal, né? Então o Rogério foi um dos navegadores que estavam lá em Natal e que vieram para a prova. Até por eles estarem disputando o campeonato, o Dionísio, o organizador da prova, teve toda essa maleabilidade, né, de conseguir mudar o calendário, ajeitar a prova para que todos participassem, né? Você vê sempre trilhinha, muita trilha assim fechada, às vezes um pouquinho de uma estrada de terra mais aberta, assim, mais pequenos pedaços e muito trial e pedra. Por enquanto a gente não viu aí muitas imagens de trial e pedra, mas eu acho que para frente talvez nós vamos ver. E muitas descidas e subidas? Serra o tempo inteiro, porque é uma região de serra, você sobe uma serra, desce ela... E chega a ser perigoso esse pouquinho, Kleber? Bom, vamos dizer que chega a ser seguro em alguns momentos. Largada para as especiais. A gente já viu o Maurício Neves com o Leandro Ferrarini largando em primeiro, o Jean Azevedo e o Emerson Cavazinho foram os segundos do prólogo, largando em segundo, o Roberto Rangers e o Rogério Almeida em terceiro, agora o Maurício Bortolanza e o Gustavo Bortolanza, que ficaram com o quarto tempo do prólogo e largaram em quarto. Você vê aí, né, Largo, que já é uma estradinha mais fechada e o dia começou muito nublado, então todo mundo um pouco na expectativa, será que ia chover? Que pneu você deveria estar utilizando ali? Mas a maioria partiu para um pneu de terreno seco. Como a gente sabia que tinha muita pedra, a previsão não era de chuva, no começo da prova até caiu uma garoa forte. São Joaquim, a gente encontra um piso muito variado. Você entra em região que, por exemplo, tem um piso de muita pedra, pedra solta, pontuda, perigosa. Às vezes começa a passar por fazendas com estradas de terra mais batida, mais lisa, mais veloz. Depois muitas vezes passa por lugares que são quase trilhas. Muito bem, o Kleber e o Flávio Marinho de França ficaram com a sétima posição no prólogo, foram os sétimos a largar. Depois lá do Bortolanza, os irmãos Bortolanza, o Marlon Coerich e o André Muniz ficaram em quinto, o Marcos Moraes e o Carlos Eduardo Prato Sachs ficaram em sexto, e o Kleber e o Flávio de França na sétima posição. Escorregando muito? Olha, você vê aí, né? Não dá nem para saber direito, que agora mudou um pouco, né? A neblina, né? No começo, um pouco de chuva, então nós tivemos até um problema de embaçar, né? Você vê pouca visibilidade em lugar de serra. Então preferi no começo da prova ser bastante cauteloso, até perdemos um pouco de tempo valioso no começo da prova. Esquerda em subida. Caminhonete novinha em 2010? Esse é o protótipo, né, que foi feito pela ProMáquina. Que disputou Dakar, né? Eu disputei os Sertões, na verdade, os Sertões. com ele. E que a gente estava preparando para andar no Dakar, mas decidimos deixá-lo agora pensar nos Sertões em Edu Sachs, que é o copiloto navegador do Marcos Moraes, ficaram com a sexta posição no prólogo. Largaram em sexto. O Marcos, esse é o Sherpa, o carro da equipe deles, né? É um carro protótipo que utiliza, nesse caso aí, um motor diesel 4 cilindros, com mecânica Mitsubishi, mas o motor atualmente não é Mitsubishi, mas já tem um motor mais potente, International, me parece, os mesmos que vêm utilizando os carros da Ford. E o Edu Sachs, ele além de grande navegador, ele é ele faz o roteiro dos Sertões. Essa prova que o Dionísio organiza realmente é quase que um trial, bem travado e piso bem duro. Então a gente sabe que vai ser uma especial bem difícil, bem técnica,
E por isso a gente tem que saber o trecho bom onde pode andar e realmente o trecho bem ruim onde a gente tem que cuidar do carro e economizar para poder não judiar muito do veículo. Marlon Coelho com o André Muniz ficaram em quinto no prólogo, categoria protótipos também, né, com o Deco Muniz e o Marlon Coelho. O Marlon será, Largo, o navegador o piloto do carro do Giano Dakar. Não é esse carro, eles vão com o carro que eu utilizava também 3 anos atrás no Dakar. Já vai para moto, é um protótipo Mitsubishi, ele vai para carro. Eles tiveram um problema aí logo no início da prova. Cara, o motor que segura a hélice do radiador quebrou, decepou ali. Aí foi radiador, foi hélice, o carro não anda mais, alternador, não soube muita coisa não. Mas a prova é sensacional, de tá de parabéns, maravilhosa. Provão mesmo. Pena ter ficado por aqui, mas valia a pena que a prova estava maravilhosa, perfeito. O Júlio ali estava falando do frio, mas o Júlio mora lá em Rondônia. O cara veio lá do Equador. O Júlio ficou no 8º lugar com o Lorival Roldan. Foram eles que comeram poeira, então, sua e do Flávio de França, atrás. O Lorival, que foi meu navegador várias vezes no Rally Dakar, é o organizador das etapas do Mitsubishi Motorsport, o campeonato para clientes da Mitsubishi de rally de regularidade. Não é de velocidade como é o nosso aqui, essa prova cross-country não é regularidade. Vence o mais rápido, né? E aquela vaca que apareceu não atrapalhou você, não? Sabe não que cruzou o caminho? Tem que tomar muito cuidado, você tem que andar rápido e ter muito cuidado, porque nós temos muita pedra aqui nas laterais. Se você furar um pneu, você vai perder bastante tempo. Então é uma prova que você tem que andar com bastante cautela, andar rápido e tentar ficar numa boa posição para ver se a gente consegue sair daqui campeão ou liderando com uma certa folga para a próxima corrida, né? O Varela estava andando com o Eduardo Bump, que correu também comigo no Dakar. O Bump foi o ano retrasado nos Sertões pela equipe Volkswagen junto com o Maurício Neves. E eles estavam aí então tentando o título na categoria Super Production. A categoria Super Production já parte de um carro original de série, tem várias modificações que você pode fazer. Então é um carro de uma boa performance, mas não é um carro protótipo que nasceu para o rally. Já é um carro original modificado. Você vê que é um Pajero Full o carro deles, né? Tá aí o Eduardo Varela. Carro 200. Ele, Eduardo Bump. É o Reinaldo, né? O Reinaldo Varela. Eu falei Eduardo, né? Reinaldo. E Eduardo Bump. Mas eu falei daquela vaca que apareceu, porque lembra no Mundial ali que nós fizemos, uma atravessou no caminho do Marcos Gromwald numa corrida, né? É verdade, no cross country acontece às vezes, e às vezes em grande quantidade. Os animais cruzarem a pista, né? É porque em muitos lugares, na maioria do tempo aí nós estávamos andando dentro de fazendas. Estreito e direita fechada, curva você da vê aí cachoeira. com o piso molhado, com a neblina, se você fizer uma curva, tiver uma vaca, fica difícil. Então tinha alguns trechos que era até previsto, né, porque fazendas grandes fica difícil às vezes para o proprietário recolher. Então a planilha, né, que a gente recebe o livro de bordo, inclusive já vem com essas informações. E aí já o pessoal das Pajero TR4 andando muito bem numa prova esburacada, cheia de pedra, né? A TR4 aí mostrando a sua resistência, mesmo num piso que exige tanto da resistência, da suspensão, dos pneus, como esse lá das serras catarinenses. Aí o Sérgio Gugelmin e o Gustavo Gugelmin, brasileiro de ali cross country. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo com mais.